Parlamento Europeu reconhece como genocídio a grande fome na Ucrânia nos anos 30, conhecida como Holodomor. O Presidente do Parlamento Europeu anuncia reformas profundas anticorrupção. O objetivo é evitar novos casos na instituição, como o da eurodeputada grega Eva Kaili. Pela primeira vez em 106 anos de história, o sindicato Royal College of Nursing convocou uma greve no Reino Unido. Os enfermeiros exigem aumentos acima da inflação. O Parlamento Europeu reconheceu oficialmente como genocídio a grande fome na Ucrânia nos anos 30, imposta pelo regime de Stalin e conhecida como Holodomor. A moção foi aprovada com 507 votos a favor, 17 abstenções e apenas 12 votos contra, incluindo dos eurodeputados do Partido Comunista Português, Sandra Pereira e Pimenta Lopes. Tirando poucas exceções, o documento recebeu o apoio de deputados de todas as sensibilidades políticas presentes em Estrasburgo. O Holodomor não foi uma tragédia para uma ou duas famílias. Foi uma tentativa de extermínio de uma nação inteira por parte do regime soviético. As brigadas de Stalin pilharam as aldeias ucranianas à procura de todos os cereais que pudessem restar. Chegaram carregadas de ódio, motivadas pela propaganda soviética. A Euronews falou com o eurodeputado que propôs a moção, o conservador polaco Radoslav Sikorski. Foi mais uma tentativa para apagar a Ucrânia do mapa. Algo que as autoridades czaristas tentaram no século XIX ao proibirem o uso do ucraniano em documentos escritos e que Putin tenta agora, condenando os ucranianos à fome, ao frio e à falta de eletricidade. By starving and subjugating Ukrainians with cold and lack of electricity. 90 anos depois, ainda não há consenso sobre o número de vítimas da Grande Fome dos anos 1932 e 1933. As estimativas vão dos 2.800.000 vítimas aos 7,5 milhões de mortos. A guerra na Ucrânia está demasiado longe de Moscovo para ameaçar a vida de Ekaterina e dos filhos, mas lançou uma verdadeira bomba na sua vida familiar. O marido Yaroslav foi obrigado a deixar mulher e filhos para trás para fugir à mobilização decretada por Vladimir Putin e Ekaterina ficou sozinha a tomar conta das crianças. O primeiro mês foi muito triste, foi muito difícil para mim e para os miúdos. Quando não estou bem, os meus filhos também não estão. Gritam e choram muito à noite. Depois de 1.500 quilómetros de comboio, Yaroslav atravessou a fronteira com o Cazaquistão de bicicleta e deixou o seu país para trás por um período indefinido. Continuou a viagem e trabalha atualmente em Belgrado. Ver crianças à distância não é a mesma coisa que ter colegas à distância. Podemos trabalhar remotamente, mas não podemos brincar com as crianças. A situação de Ekaterina e Yaroslav está longe de ser única. Milhares de russos deixaram o país para fugir da guerra e para ajudar quem ficou, a Anastácia criou uma organização de apoio às mães. As mulheres têm de suportar tudo, é difícil. As crianças não compreendem o que se está a passar e é a mulher que lhes tem de explicar tudo sem ajuda. Nem sempre tem o apoio de familiares. O Kremlin até já anunciou o fim da mobilização, mas nem por isso convenceu os pais exilados a voltar. Na Rússia, o que é verdade hoje não é necessariamente verdade amanhã. As câmaras de videovigilância não impediram o aumento da criminalidade nos supermercados da Hungria. Os dados da polícia revelam um aumento de 22% no número de roubos a nível nacional relativamente ao ano passado e que, segundo os vendedores, se deve ao aumento do custo de vida. De acordo com os comerciantes com quem falámos, enquanto no passado só eram roubados produtos de elevado valor, agora temos pensionistas que roubam simplesmente uma maçã ou uma batata. O aumento da criminalidade incide sobretudo no setor da alimentação e, no mesmo período, os roubos de telemóveis baixaram 30%. Para combater o problema, as grandes superfícies reforçaram as medidas de segurança, colocando chips anti-roubo mesmo em produtos de baixo valor. Uma solução impossível de colocar em prática nos mercados, onde os vendedores tiveram de ser criativos e onde começa a ser comum o mural da vergonha, com fotografias de quem é apanhado em flagrante.
O Banco Central Europeu subiu as taxas de juros na zona euro em 50 pontos base. A decisão, anunciada esta quinta-feira por Christine Lagarde, representa a quarta subida das taxas de juros desde julho. E com a zona euro ainda muito afetada pela inflação, o BCE destaca que novos aumentos parecem inevitáveis. As taxas de juro terão ainda de aumentar significativamente a um ritmo constante para atingir níveis suficientemente restritivos e para assegurar um regresso atempado da inflação ao nosso objetivo de 2% a médio prazo. A manutenção das taxas de juro em níveis restritivos reduzirá com o tempo a inflação, atenuando a procura. A decisão do Banco Central Europeu seguiu opções semelhantes por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido esta semana. O ajustamento das taxas de juro é uma das principais ferramentas utilizadas pelos bancos centrais para fazer face ao aumento dos preços para os consumidores, uma tendência registada desde o início de 2022, alimentada pela guerra na Ucrânia e por uma persistente escassez de abastecimento após a pandemia. Dezenas de milhares de enfermeiros estão esta quinta-feira em greve no Reino Unido, excepto na Escócia, onde o governo acedeu a negociar com os setores. Os enfermeiros reclamam em Inglaterra, Gales e na Irlanda do Norte da revisão dos salários, que tem sido feita abaixo da inflação, e agora exigem um aumento de 5% acima dos atuais 10% de inflação no Reino Unido. O líder da oposição apontou o dedo ao novo primeiro-ministro e ao respectivo Partido Conservador. O trabalhista Keir Starmer acusa Rishi Sunak de ter permitido que o braço de ferro com o setor da saúde degenerasse nesta primeira de duas greves anunciadas pelos enfermeiros ao não aceitar a negociação. O protesto dos enfermeiros fez chover também diante do Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, onde a alegada exigência de um aumento de 19% está a ser condenada como desproporcionada em relação às possibilidades do Estado. A Comissão de Revisão Salarial do Serviço Nacional de Saúde britânico sugeriu em julho um aumento de apenas 4,5% e o governo não abre mão desse valor, alegando que ir mais além no atual contexto económico pode colocar em risco os cofres do Estado. Os enfermeiros iniciam a carreira no Reino Unido com um salário anual de 23.500 euros e, em média, ganham quase 39.000 euros por ano, mas a revisão não tem acompanhado a inflação. A forte subida do custo de vida, a que não será alheio também o Brexit, está a motivar os protestos num setor onde se incluem muitos profissionais portugueses. O segundo dia de paralisação dos enfermeiros no Reino Unido está previsto para terça-feira, 20 de dezembro. Roberta Metsola está pronta a revirar de alto a baixo o Parlamento Europeu para evitar que outro escândalo de corrupção possa ocorrer, como aquele que está em investigação e que já provocou a destituição da eurodeputada grega Eva Kaili da vice-presidência da instituição. A Presidente do Parlamento Europeu anunciou reformas profundas a implementar nos próximos meses para promover a transparência e evitar a influência ou lobbies de países terceiros entre os 27. A confiança que levou anos a construir, mas apenas momentos a destruir, vai ter de ser reconstruída. E o trabalho começa agora. Temos de corrigir os erros e temos de enviar uma mensagem forte àqueles agentes externos que tentam minar-nos, de que não vamos vergar-nos, de que vamos manter-nos fiéis aos nossos valores, ao Estado de Direito, à justiça e à lei. Além da grega Eva Kaili, foram também detidos no âmbito deste Qatargate o namorado da eurodeputada socialista Francesco Giorgi e o antigo eurodeputado italiano Antonio Panzeri, tido como o cérebro do esquema agora desfeito. Também a organização não-governamental No Peace Without Justice, implicada no caso, viu a atividade suspensa e o líder da ONG, Niccolò Figa Talamanca, também italiano, saiu em liberdade, mas com pulseira eletrónica. A Procuradoria Federal belga apreendeu mais de 1,5 milhão de euros em dinheiro, que terá sido usado para comprar influência dentro do Parlamento Europeu em benefício de países como o Qatar ou Marrocos. A eurodeputada grega Eva Kaili tem previsto apresentar-se no tribunal belga na próxima quinta-feira. O Twitter suspendeu por uma segunda vez a conta ElonJet, que se dedicava a monitorizar em tempo real o jato privado do magnata norte-americano e novo patrão da rede social Elon Musk. A conta tinha sido reaberta por insistência do próprio Musk,
depois de definir novas regras que impedem os utilizadores de apontar a localização de terceiros. A conta voltou a ser cancelada depois de um desconhecido ter atacado em Los Angeles um carro que transportava o filho de Musk. O milionário ameaça agora com um processo judicial.